Ao tomar posse nesta segunda-feira, o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, confirmou e apoiou o financiamento de obras estrangeiras com dinheiro do Banco Brasileiro. A prática foi adotada nas gestões de Lula e Dilma entre 2003 e 2016. Nesse período, cerca de 80 obras em ditaduras e em outros países governados pela esquerda receberam empréstimos altos e com excelentes condições para pagamentos. No entanto, com a prática, o banco também acumulou calotes. Em seu discurso, o Mercadante disse que o Brasil crescerá com essa integração com a América Latina. O nosso desenvolvimento passa necessariamente pela integração da América Latina e pela parceria com países do sul global. O presidente Lula tem toda a razão quando diz que o BNDES tem que ser um banco parceiro do desenvolvimento e da integração regional. O Brasil é mais da metade do território, do PIB e da população da América do Sul. Estamos irrevogavelmente inseridos nesse contexto geográfico histórico. Nosso destino está, portanto, indissoluvelmente ligado ao destino da nossa região. O Brasil é grande, mas será ainda maior quando atuar em conjunto com os seus vizinhos. Já Lula negou que o BNDES tenha dado dinheiro a países e culpou o governo Jair Bolsonaro pelos calotes. O BNDES nunca deu dinheiro para país amigo do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. Os países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e, para não cobrar, para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar. O petista ainda voltou a criticar a taxa de juros e o Banco Central. Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados à Fiat vão investir se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? E é engraçado porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juro. Lê de engano. O problema não é de banco independente ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos. E poder desfrutar dessa audiência maravilhosa de vocês, também super qualificada. Olha, o Lula continua na sua missão, né, de, por meio de narrativas inventadas, recontar a história. Ele aproveita, né, da ignorância que se tem de detalhes técnicos em relação a esses empréstimos para poder construir essa narrativa. A gente, inclusive, mais cedo fez um fact-checking dessa declaração dele, que é muito fácil de ser desmentida, né? Não tem nada a ver com o governo Bolsonaro, o calote de Cuba e da Venezuela. O próprio BNDES informa no site, oficialmente, que os primeiros calotes começaram a acontecer desde 2018, né? Já em 2018, e não tem nada a ver você culpar uma administração, quer dizer, se esse contrato é um contrato feito com o banco, através justamente do governo estrangeiro, para financiar obras de uma empreiteira lá, né, não tem nada a ver com relação diplomática você manter ou não esse contrato. O fato é que, no caso de Cuba, por exemplo, você fez contratos com garantias que eram frágeis demais. Eu lembro que depois, quando começou a ser aberta a caixa preta do BNDES, que ele disse que não existia, a imprensa teve acesso a documentos, a contratos sigilosos, que esses contratos eram todos sigilosos, que mostravam que o empréstimo para Cuba, por exemplo, tinha como garantia charutos. Algo que é impensável, né, em qualquer discussão séria, né? Se qualquer um de nós for a um banco pedir um empréstimo, eles vão pedir a sua casa, seu carro, tudo que puder, né? Mas no caso aqui de Cuba, um regime amigo do governo Lula na ocasião, do governo do PT na ocasião, bastou garantir ali com charutos, mas me parece que esses charutos também não foram pagos, já que deram o calote e não pagaram os charutos. Então isso só mostra que existia uma política dirigida a esses amigos. Eu gostaria de lembrar também que o TCU
dedicou aí por alguns anos investigar esses contratos todos. Foi quem primeiro abriu a caixa preta, foi o próprio Tribunal de Contas da União, através do ministro Augusto Scherman, que é um ministro técnico, e ele desvendou muitos desses contratos e descobriu mais, né? Não se trata apenas de emprestar dinheiro do trabalhador, porque esse dinheiro fundamentalmente vem do Fundo Trabalhador, vem do FAT, para essas ditaduras amigas, para esses governos, esses regimes amigos. Selo também com superfaturamento. Então, essas obras eram superfaturadas. O TCU descobriu na ocasião desvios poderiam chegar a 21 bilhões de reais. Faturamentos de obras de até 50%. Então, todo esse financiamento ele ainda ocultava um esquema de corrupção, foi descoberto pela Lava Jato, demonstrado de forma cabal, recursos que depois eram desviados através de offshores situadas em diversos paraísos fiscais no mundo todo. Então, naturalmente, é uma narrativa, uma mentira clássica, mais uma narrativa que o Lula tenta impor à realidade para recontar a história, para se limpar daquilo que, dos erros, falhas e crimes cometidos pela sua gestão. Mentiroso, hipócrita, cínico, cara de pau. Eu estou falando de Luiz Inácio Lula da Silva. Mentiroso, que devia ser o primeiro perseguido pela Procuradoria da Democracia que ele criou na AGU. Aquela procuradoria que ele deu para o Bessias, que é para combater a desinformação. Este mentiroso, ele é uma verdadeira metralhadora de desinformação. E eu quero começar por aqui. Vamos pegar 3 países em que o dinheiro do BNDES operou milagres. Milagres porque, se não fosse o dinheiro do BNDES, obras e melhorias e tecnologias e estruturas nunca teriam acontecido nesses países. Cuba, Venezuela e Moçambique. Prestem atenção. Juntas, Cuba, Venezuela e Moçambique tomaram do BNDES 1 bilhão de reais, não, de dólares. Ah, aquele dinheiro que o governo estava louvando tanto, a Argentina vai dar 1 bilhão para a Amazônia. Pois é, mas 1 bilhão, o nosso BNDES já está dando por aí. Oh, que festa é essa com 1 bilhão da Alemanha? Se a gente está jogando, se a gente está acendendo charuto com 1 bilhão de dólares. Aí o Lula diz que eles vão pagar. Mentiroso! Pavinato. Tranquilo, foi o microfone, eu acho que eu gritei demais. Mas os números são esses. Venezuela, ela recebeu 682 milhões do BNDES. Desses 682 milhões, nada foi pago. 641 milhões de dólares foram resgatados de volta para o BNDES do atual governo através do Fundo Garantidor de Exportação, que é ligado ao Tesouro. Portanto, o contribuinte brasileiro pagou os 641 mil. E quando o Lula diz que vão pagar o atrasado, ele se refere apenas aos 41 milhões residuais, 41 milhões de dólares. Por isso é uma mentira que o Brasil vai reaver esse dinheiro, porque o dinheiro já foi retirado do contribuinte através do fundo que garante a exportação. Cuba recebeu 227 milhões de dólares. Desse montante, 214 já foram cobertos pelo contribuinte através do mesmo fundo de garantia à exportação ligado ao Tesouro Nacional. Então, se tiver que cobrar, vai cobrar 13 milhões de dólares. O caso de Moçambique, nós estamos falando de 122 milhões de dólares.
Todo esse montante foi coberto pelo contribuinte através do Fundo Garantidor de Exportações. Portanto, desse 1 bilhão de calote no BNDES, o BNDES neste ano, neste governo, acionou o Tesouro, acionou o Fundo de Garantia à Exportação e deixou em aberto para a cobrança apenas 54 milhões de dólares. Ou seja, 946 milhões de dólares já foram pagos pelo contribuinte, por mim, por você. Dinheiro nosso que está no Tesouro Nacional. Logo, se alguma cobrança é possível, é apenas de 54 milhões de dólares dentro desse mundaréu que é 1 bilhão de dólares. E isso é pura desinformação. E nós estamos aqui acompanhando somente uma máxima que está perseguindo a tudo e a todos, que é informação séria a qualquer custo. Estes números, meus queridos, vocês acham no site do próprio Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E quando eu comecei a falar aqui, isso é parametrizado entre o discurso e os dados que estão lá no BNDES. Ou o próprio BNDES, presidido agora por Aloysio Mercadante, está mentindo, ou o presidente está mentindo. As duas versões não dá. Ou nós temos uma repetição do caso Marcos Duval. E por fim, duas coisas que me incomodam é a cultura de viver com juros altos. Não existe uma cultura de viver com juros altos. Existe uma cultura de má administração pública. E os juros são altos por conta dela. O governo, ele não cria oferta. Logo, os juros serão altos. Isso é um sintoma e não um problema. A cultura, ela é a coisa em si. O que decorre da cultura é que é o juro alto. Então, a cultura não é essa. E, por fim, ele se pergunta como é que ele vai pedir para o Josué, da Fiesp, para os empresários investirem no Brasil. Ora, vai pegar dinheiro do BNDES. Fácil.